Olá, tudo bem? Sou a Camila Cury e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que envolve aí o Código de Processo Civil e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Eu recebo constantemente dúvida dos alunos sobre este assunto e por isso eu quis trazer para você aqui para o canal. Bom, antes de mais nada, né, quero lembrá-lo, se inscreve aqui no meu canal, eu tenho trazido aí conteúdos jurídicos semanalmente aí que são importantes para você que está estudando, tá? E é muito importante para mim que você se inscreva e acompanhe tudo aqui que eu vou publicando semanalmente. Beleza? Bom, já vou te falar que esse é um assunto aí que gera muitas dúvidas, porque na verdade são assuntos que se interligam de alguma forma. E muitas vezes, quando a gente faz a leitura isolada ali do artigo, a gente não consegue de fato entender. Então vamos lá, eu preparei aqui um materialzinho para compartilhar com vocês. A gente vai estudar aqui, primeiro, o que é a jurisdição, tá? Para daí a gente entender em uma situação específica que eu vou utilizar como uma situação que gera muitas dúvidas, dos limites da jurisdição brasileira. Daí nós vamos falar ainda no processo civil sobre competência do juiz brasileiro. E por último, a gente vai entender a aplicação da lei no espaço. Assunto esse que, como eu disse, está lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, segue aqui comigo, vamos ali puxar o fio da meada para que você consiga acompanhar tudo. Deixa eu vir aqui. Bom, primeira coisa que eu quero que você entenda é o que é a jurisdição. Jurisdição está lá no artigo 13 do CPC. A jurisdição, ela é regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas estabelecidas em tratados, convenções ou acordos internacionais dos quais o Brasil seja parte. A jurisdição, portanto, nada mais é do que a atividade do juiz. Certo? Quando um juiz ele recebe um processo, ele vai exercer a jurisdição, ou seja, ele vai tomar uma decisão ali naquele caso em concreto e ali então ele está exercendo a jurisdição. Só que para a gente saber se o juiz pode exercer ou não a jurisdição sobre determinado caso, a gente precisa observar o que o CPC estabelece quanto aos limites da jurisdição. E aqui a gente vai ter o CPC estabelecendo diversos limites para a jurisdição. Limites estes que podem incluir aí a jurisdição exclusivamente brasileira ou a chamada jurisdição concorrente, em que nós vamos ter o juiz brasileiro e a possibilidade ali de um juiz de outro estado estrangeiro como competente para tratar daquele assunto, ou seja, para exercer a jurisdição naquele caso. Mas, como eu disse, para não estender muito aqui, eu vou estudar situações peculiares com você, que são situações, na verdade, que constantemente os alunos, o pessoal que me acompanha me manda como uma dúvida. Então, vamos lá. O que a gente vai falar aqui? Especificamente, como você pode ver, da competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira, que está no artigo 23. Primeira coisa, a gente está falando de competência sim, mas aqui não estamos falando daquela competência interna, estamos falando da competência do juiz brasileiro em relação à jurisdição nacional. Ou seja, a gente vai aqui estudar quando compete ao juiz brasileiro e quando em outras situações pode competir, né, ali ao juiz estrangeiro decidir sobre um assunto. E por que eu estou frisando isso? Porque estas regras diferem das regras que nós vamos ver logo na sequência sobre competência interna. Porque na competência interna não resta dúvida, a jurisdição é nacional. A jurisdição é do juiz brasileiro. O que eu preciso é saber qual juiz brasileiro, o juiz brasileiro de qual comarca especificamente é competente numa determinada situação. Mas isso já vem já já. Bom, então falando especificamente da jurisdição nacional, aqui eu quero pontuar com você o artigo 23. O artigo 23, ele estabelece aí situações de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. O que isso significa? Que apenas a autoridade judiciária brasileira tem competência nesses casos. Apenas, portanto, o juiz brasileiro é que tem jurisdição. São situações de jurisdição nacional. Primeira das situações, a mais tranquila, trata aí daquelas ações relativas a imóveis que estejam situados no Brasil. Quando eu tenho uma ação que envolve bens imóveis situados no Brasil, a competência é exclusiva do juiz brasileiro. Ainda, por exemplo, que esses imóveis sejam de estrangeiros.
E aí vem a situação do inciso 2, que é a situação que eu quero focar aqui, inclusive para trazer aí depois como que é determinada a competência interna e como que é estabelecida ali, né, a questão da lei que se aplica ali neste caso. É a situação que envolve a sucessão, o direito das sucessões. Veja, aí eu vou destacar aqui para você. Em matéria de sucessão hereditária, está estabelecido que é competência exclusiva, portanto, só cabe ao juiz brasileiro proceder à confirmação de testamento particular e de inventário e partilha de bens situados no Brasil. Então, tanto a sucessão testamentária quanto a sucessão legítima cabe ao juiz brasileiro de forma exclusiva, portanto, não concorre com nenhum outro juiz de bens que estejam situados no Brasil. Bom, se o falecido é brasileiro, tá tudo certo. É claro que o juiz brasileiro é quem é competente para tratar de um inventário ou de um testamento de um brasileiro que tenha bens aqui no Brasil. A questão é quando o falecido, que é o autor da herança determinado aqui no CPC, é estrangeiro. Ou quando ele é estrangeiro, ou quando ele tenha domicílio fora do território nacional, ou seja, essa pessoa, né, sendo brasileiro ou estrangeiro, não tinha domicílio aqui no Brasil, porém ela deixou bens aqui no Brasil. Pois é, bens imóveis, tá? Que fique claro aqui, porque a gente tem aqui que a partilha de bens situados no Brasil, e portanto se estão situados, a gente está falando de bens imóveis. Neste caso, a competência é do juiz brasileiro. Portanto, se eu tenho ali que falece aqui no Brasil um argentino, por exemplo, e ele deixa bens aqui no Brasil, o processo o processo de inventário destes bens deve ser promovido perante a autoridade judiciária brasileira, dos bens, repito, que estão situados no Brasil. Da mesma forma, era um brasileiro, mas que tinha domicílio, sei lá, na Alemanha. Ele deixou bens aqui no Brasil. Neste caso, em relação aos bens brasileiros, compete exclusivamente à autoridade judiciária brasileira tratar deste inventário. Entende a situação? Também teremos aqui que nas situações de divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, em relação à partilha de bens situados no Brasil, também quando mesmo que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional, esta partilha de bens vai ser decidida aqui no Brasil. E aqui eu destaco, é competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira a questão da partilha dos bens situados no Brasil. O que pode acontecer, inclusive, é a situação do divórcio, da separação judicial ou da dissolução da união estável deste casal ser feita em outro país, mas os bens que estão situados aqui no Brasil precisam ser partilhados perante a autoridade judiciária brasileira. Isso pode acontecer, por exemplo, um casal de estrangeiros que tenha bens aqui no Brasil, decidem se divorciar, eles podem se divorciar num outro estado, né, estrangeiro, perante um outro país, mas os bens devem ser partilhados perante o território nacional. E talvez você esteja pensando, já vou aqui prevendo o que passa na sua cabeça, né? Porque eu sei como é e a gente, né, acaba entendendo as dúvidas que surgem, porque são dúvidas aí comuns. Por que o Brasil tem que falar, né? Por que o juiz brasileiro tem autoridade, tem exclusividade de jurisdição nestes casos? Por conta de questões envolvendo a soberania. E te falo mais. Pensa só, se nós temos bens aqui no Brasil, bens estes que vão ser partilhados, ou em decorrência do falecimento do dono destes bens, ou em decorrência de um divórcio, de uma dissolução de uma relação, de uma união estável, a vida entre essas pessoas, existem questões tributárias que envolvem a partilha dos bens. Pois é. Interessa para o Brasil uma questão tributária de um bem que esteja situado no Brasil? Claro que sim. Então a gente diz que são questões que envolvem a soberania do Brasil e por isso aqui compete de forma exclusiva ao juiz brasileiro decidir sobre estes casos, certo? Mesmo que os envolvidos não tenham domicílio aqui no Brasil ou nem sequer sejam brasileiros. E aí, eu continuo aqui com vocês dizendo o seguinte: lembra que eu falei de competência interna? Pois é, a competência interna é a competência que é estabelecida
internamente. Ou seja, como é que eu vou saber se é o juiz, por exemplo, do estado de São Paulo, de uma comarca do estado de São Paulo, de uma comarca do Rio de Janeiro, de uma comarca lá do estado do Amapá? Como é que eu vou saber qual é o juiz competente? Pois é, então, a gente vai ter que, neste caso, sendo uma ação que deve ser proposta no Brasil, para a gente saber qual é o foro competente dentro do Brasil, e aqui agora estamos falando de competência e não mais de jurisdição. A gente já sabe que a jurisdição é brasileira, a gente só quer saber como definir a competência interna dentro do próprio Brasil. E aí, do próprio Brasil, né? Dentro do Brasil, você entendeu? O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é que vai nos determinar essa regra. E o slide quer fugir, né? Você vê aqui que, às vezes, o slide quer ir mais rápido que a professora. Então, para a competência interna, a gente precisa saber qual era o domicílio do falecido, do autor da herança no Brasil. A pessoa é, por exemplo, natural de um determinado estado, de São Paulo, mas o seu domicílio, quando faleceu, era no Rio Grande do Sul, por exemplo, em Porto Alegre. Então será competente o foro lá de uma das varas de Porto Alegre para o inventário, a partilha, a arrecadação de bens e, eventualmente, o cumprimento de disposições de última vontade, ou seja, do testamento deixado por essa pessoa, ou a impugnação ou anulação da partilha extrajudicial e também todas as ações possíveis aí que sejam promovidas em face desta pessoa que faleceu, ou seja, agora, em que o espólio seja réu. Perceba, neste caso, a gente vai estabelecer a competência interna. A pessoa faleceu no exterior. Professora, mas você acabou de falar que a competência é interna, então, por quê? A pessoa, por exemplo, ela pode ter deixado bens no Brasil, inclusive ser brasileira, mas ela estava fazendo uma viagem e ela faleceu em outro país. O inventário dela vai ser no outro país? Não, o inventário dela vai ser aqui no Brasil. Só que a gente, para saber qual vai ser aqui o local em que deve ser proposta a ação, a gente precisa saber qual era o domicílio desta pessoa. E por domicílio a gente tem o local em que a pessoa exerce ali, a pessoa tem como sua residência definitiva, tem um ânimos definitivo de encontrar essa pessoa nesse local. Este é o seu domicílio. Não interessa que ela tenha falecido em outro local. Beleza. E aí, para a gente fechar esse assunto, que é um assunto importante, e muita gente confunde, não é a mesma coisa quando a gente fala da aplicação da lei, ou seja, como é que eu vou saber qual é a lei aplicável a um caso? Pois é, a gente vai ter a lei de introdução às normas do direito brasileiro estabelecendo, porque a lei de introdução, ela é uma lei que ela se aplica a todos os demais leis brasileiras. Então, justamente por ser a lei de introdução, e aqui eu já deixo a dica, se ela é uma lei de introdução, é aquela lei que todo mundo deveria saber no princípio para conseguir estudar as normas do direito brasileiro. Porque tanto no âmbito do Código Civil, do processo civil, na esfera penal, a gente vai ter na esfera administrativa, a gente precisa saber o que está na lei de introdução. E é isso que muita gente confunde, porque professora, tá falando lá que é competência do juiz brasileiro, é jurisdição brasileira, mas tem outra lei que é aplicável, e aí? São coisas diferentes. Quando eu falo de lei aplicável, eu estou falando da lei e não do juiz que é competente. Por quê? Porque a gente pode ter o juiz brasileiro tendo que julgar um assunto sob o enfoque ali, se valendo da lei estrangeira. Acontece isso? Acontece. Tanto é que a gente tem no CPC dizendo que se a lei estrangeira for trazida, e na lei de introdução também a gente tem, que se a lei estrangeira for ali alegada, for a lei que deva nortear ali o julgamento de um processo, caberá ali ao interessado fazer prova dessa lei. O juiz não é obrigado a conhecer a legislação estrangeira, certo? E aí, sobre as leis aplicáveis, eu quero destacar para você o artigo 10, que trata da aplicação da norma no espaço, ou seja, como que eu sei qual é a lei aplicável num determinado território? Depende do assunto. E o artigo 10 diz que a sucessão por morte ou por ausência vai obedecer à lei do país em que domiciliado o falecido. Eu já falei em outra situação para os meus alunos, eu odeio a palavra defunto. Não vou substituir por falecido, tá? Defunto na lei, tá? Mas só uma coisa minha, não se preocupe com isso.
Mas a sucessão por morte ou por ausência, no caso da pessoa que desapareceu sem deixar notícias, vai obedecer à lei do país em que esta pessoa que faleceu ou desapareceu tinha seu domicílio, qualquer que seja a natureza ou situação dos bens. Ou seja, a gente vai analisar qual é a lei aplicável a partir do último domicílio do de cujus. Isso faz com que possa surgir uma situação do juiz brasileiro ser competente para fazer a partilha de bens que estejam situados no Brasil, mas de repente a lei aplicável não ser a lei brasileira, e sim a lei estrangeira, que é a lei do último domicílio do de cujus. É uma situação complicada, né? Mas que pode acontecer. Por quê? Porque a gente tem o CPC dizendo que a jurisdição é aplicável ali conforme a situação dos bens, certo? E se tivermos bens aqui no Brasil, cabe à autoridade judiciária brasileira de forma exclusiva julgar aquela ação, mas a gente tem, por outro lado, dizendo que a norma que se aplica é a norma do último domicílio do país em que estava domiciliado o falecido ou o desaparecido. Por isso, pode gerar uma situação da autoridade judiciária brasileira ser competente para partilhar os bens, mas ter que se valer de uma lei estrangeira. Entende? Então, o que a gente tem que é, aqui fazendo um resumo, a sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil, por exemplo, ela pode se valer da lei brasileira, se aqui era o seu último domicílio, ou da lei estrangeira, e aqui entra uma outra regra. Vai ser regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou filhos brasileiros ou de quem os represente. É possível, então, que a gente tenha uma outra situação. A pessoa faleceu, certo? Ela tem ali, ela seja estrangeira, ela tinha domicílio no exterior, mas a lei brasileira vai ser aplicável porque o seu cônjuge ou seus filhos, que são os seus herdeiros ali, né, possíveis herdeiros, são brasileiros e a lei brasileira pode lhe ser mais favorável. Então a gente vai aplicar ali a lei brasileira neste caso, ou a lei que for mais favorável a estas pessoas, que pode ser a lei pessoal do de cujus. Seria uma outra situação. Sério, Camila? Sério. Por quê? Porque a gente vai ter o parágrafo 1º dizendo, no caso de termos cônjuge e filhos brasileiros, e aí, né, em relação à pessoa ser estrangeira, a lei aplicável é a lei brasileira, se não for mais favorável à lei do de cujus. Porque pode ser que a lei do domicílio é a lei mais favorável para esses herdeiros, para esse cônjuge, em relação ali, de repente, a que lhes cabe de patrimônio, enfim. E aí, nesse caso, a lei estrangeira é que vai valer. Interessante, né? Então, é importante a gente atentar, porque em relação à norma que se aplica, a gente não vai verificar no CPC, a gente vai verificar na lei de introdução às normas do direito brasileiro. No CPC, a gente vai entender qual é a competência para o processo, certo? Beleza? E só uma última informação, em relação à lei do domicílio do herdeiro ou do legatário, a gente vai ter que a lei aplicável quando for aí analisada a capacidade para suceder, ou seja, quando eu tiver que verificar se uma pessoa pode ou não ser herdeiro, se a pessoa tem direito, né, tem capacidade para suceder, é a lei do seu domicílio e não do domicílio do falecido que vai ser aplicável. Certo? Eu sei que esse assunto é complexo, não é um assunto fácil, por isso eu recomendo que você separe esses assuntos assim. O que a lei de introdução determina, e de novo, a lei de introdução trata de qual é a lei que se aplica. O CPC trata de jurisdição e de competência interna, e aí ele vai estabelecer dentro de uma situação que gere um processo, quando que o juiz brasileiro é competente para esse processo e internamente falando, dentro do território brasileiro, como é que eu sei qual é o juiz brasileiro competente? Beleza? E aí você separa em, digamos, caixinhas diferentes para que você consiga entender toda a situação. Porque, como eu te disse, a gente pode ter situações aí que pareçam estranhas, mas que existem. A gente tem a pessoa tendo falecido no Brasil, porém ela tinha domicílio em outro local, ela tinha herdeiros brasileiros ou estrangeiros, ela deixou bens aqui, e aí cada situação precisa ser analisada de forma aí concreta. E aí, então, a gente vai verificar o que a lei diz em cada caso, qual é a lei aplicável, quando que cabe a um juiz brasileiro tratar desse assunto, quando não cabe. Beleza?
Eu espero que esse vídeo seja útil aí para os seus estudos, tá? Manda aqui para mim nos comentários se ficou um pouquinho mais claro esse assunto para você, tá bom? E é isso, eu vejo você em breve. Não esquece de se inscrever aqui no canal para eu poder trazer sempre conteúdos aqui para vocês. Ativa o sininho para você receber notificação de quando tiver aqui um vídeo novo, tá bom? É isso, vejo você em breve aqui no canal com mais conteúdo aí de direito. Até lá!